O trânsito está prestes a sair das ruas e ganhar os céus. E a China acaba de apresentar o primeiro carro voador real do mundo. Número 1. A ascensão da XPeng Motors. Finalmente aconteceu. O sonho dos carros voadores, que antes parecia coisa de ficção científica, tornou-se realidade. A China fez história ao apresentar o primeiro carro voador funcional do planeta. Um avanço tecnológico que vai muito além de qualquer conceito futurista. Essa conquista é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. O projeto que deu origem à XPeng Aero HT é, na verdade, anterior até mesmo à criação oficial da XPeng Motors. E o mais surpreendente, o que estamos prestes a testemunhar é uma transformação gigantesca na forma como vivemos, nos movemos e enxergamos o transporte. Esse não é apenas mais um carro elétrico chamativo, tampouco um simples gadget tecnológico. É o primeiro passo concreto rumo a um novo estilo de vida. E tudo isso está acontecendo na China. Mas por que isso é tão importante? Pense bem, todos nós já passamos horas presos no trânsito, desperdiçando tempo e paciência em engarrafamentos intermináveis. As cidades estão mais cheias, as estradas mais congestionadas, e o deslocamento se tornou um desafio diário. Agora imagine poder se elevar acima de tudo isso, literalmente. Sair do solo, evitar o tráfego e chegar onde quiser sem estresse. É exatamente isso que o carro voador chinês promete. E ele está prestes a transformar completamente o conceito de mobilidade urbana. Mas quem está por trás dessa revolução? Antes de revelar o veículo impressionante, vamos conhecer a trajetória da XPeng Motors e descobrir como ela tornou o XPeng X2 uma realidade. A XPeng Motors é uma empresa que vem sacudindo o setor automotivo global, com soluções que unem sustentabilidade, inteligência e alta tecnologia. Seu foco principal é o desenvolvimento de veículos elétricos inovadores, com design moderno e desempenho de ponta. E, mais recentemente, ela ampliou sua atuação para o céu. Um dos maiores diferenciais da XPeng Motors está na integração de tecnologia de última geração em seus carros, o que a coloca entre as líderes mundiais no mercado de veículos elétricos. Fundada em 2014, na cidade de Guangzhou, por He Xiaopeng, ex-executivo sênior do Alibaba, e Xia Heng, ex-líder do grupo GAC, a empresa surgiu com um propósito claro: criar veículos elétricos inteligentes, ecológicos e cheios de inovação. Com uma equipe formada por empreendedores experientes do setor de tecnologia e negócios, a XPeng combinou conhecimento técnico e visão estratégica para reinventar a forma como as pessoas se locomovem. O resultado dessa liderança visionária é o crescimento da marca, que hoje é uma potência global tanto no mercado automotivo quanto no de mobilidade aérea. A filosofia da XPeng vai muito além de fabricar carros. O objetivo é criar novas maneiras de viajar e se conectar ao mundo, quebrando paradigmas e explorando os limites da inovação. A empresa investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, buscando oferecer sempre produtos revolucionários, como o futurista XPeng X2. Desde o início, a XPeng Motors teve como meta competir de igual para igual com os veículos a combustão, tornando os carros elétricos mais atraentes para o público em geral. Tecnologia combinada à mobilidade é o futuro, afirmam seus fundadores, e é com base nesse pensamento que a empresa segue avançando. Em 2018, foi lançado o XPeng G3, o primeiro SUV elétrico da marca. Ele trouxe recursos inteligentes como uma tela sensível ao toque de grandes dimensões, sistemas avançados de assistência ao motorista e atualizações de software automáticas via internet. Esse modelo provou que carros elétricos podem ser práticos, elegantes e empolgantes. O sucesso foi tão grande que, logo depois, a XPeng apresentou o sedã elétrico P7, consolidando-se de vez como uma das líderes do setor de veículos elétricos.
Os carros da marca são equipados com tecnologias de condução autônoma, sistemas de navegação inteligente e grandes painéis digitais. Funções como piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e frenagem de emergência automática fazem parte do pacote, oferecendo mais segurança e conforto aos motoristas. Outro destaque é a capacidade de receber atualizações à distância, o que significa que o carro continua evoluindo mesmo após ser comprado. Com isso, os proprietários têm acesso a novos recursos e melhorias contínuas, sem precisar ir até uma concessionária. Com o tempo, a XPeng expandiu sua atuação para além da China, chegando à Europa e aos Estados Unidos, demonstrando seu desejo de se tornar uma marca verdadeiramente global. A empresa iniciou sua jornada internacional em 2020, estreando na Europa com o modelo XPeng G3, na Noruega. Desde então, vem ampliando sua presença em outros países europeus e planejando sua entrada definitiva no mercado americano. E como se isso já não fosse impressionante, a XPeng decidiu dar um passo ainda mais ousado: voar. Por meio de sua subsidiária XPeng Aero HT, a companhia mergulhou de cabeça no desenvolvimento de tecnologia aérea, criando o XPeng X2, um carro voador totalmente funcional. O objetivo é unir a conveniência de um carro à liberdade de um voo, abrindo caminho para uma nova era na mobilidade pessoal. Com design aerodinâmico, propulsão elétrica e sistemas autônomos de navegação, o XPeng X2 é um verdadeiro marco na indústria dos veículos aéreos pessoais. A XPeng Aero HT, afiliada da XPeng Motors, vem consolidando sua posição como líder global nesse novo setor. E com foco em inovação, sustentabilidade e expansão internacional, a empresa promete redefinir o futuro do transporte humano. Número 2. A era do carro voador. O XPeng X2. O XPeng X2 é um veículo revolucionário que combina a praticidade de um carro com a liberdade de um voo. Imagine um automóvel capaz de andar pelas ruas como qualquer outro, mas que, com o toque de um botão, decola verticalmente, paira sobre o trânsito e chega ao seu destino muito mais rápido. Isso é exatamente o que o XPeng X2 oferece. E o melhor, não estamos falando de um protótipo experimental ou de uma maquete conceitual. O X2 é totalmente funcional e está chamando atenção no mundo inteiro. Desenvolvido pela XPeng Aero HT, divisão aérea da XPeng Motors, esse veículo representa um salto gigantesco tanto na indústria automotiva quanto na aeronáutica. Com um comprimento de pouco mais de 5,10 metros, largura de cerca de 5,12 metros e altura próxima de 1,36 m, o X2 pesa aproximadamente 680 quilos, podendo carregar até 160 quilos de carga útil. Em termos práticos, ele é mais parecido com um drone gigante do que com um carro tradicional, mas com um design compacto, elegante e eficiente, perfeito para uso urbano. Na essência, o XPeng X2 é um veículo versátil e de alta tecnologia. Em solo, ele funciona como um automóvel moderno, capaz de se deslocar suavemente pelas ruas e avenidas. Suas rodas foram projetadas para oferecer estabilidade e conforto em diferentes tipos de terreno, garantindo uma condução tranquila. Mas é no momento em que o motorista decide subir aos céus que o espetáculo começa. Com o toque de um comando, o X2 transforma-se em uma aeronave, ativando seus rotores que se estendem a partir da carroceria e levantando o voo verticalmente. Não é necessário pista nem espaço amplo. Ele pode decolar de um estacionamento ou de uma rua, pairar no ar e seguir viagem acima dos engarrafamentos. Essa dupla funcionalidade, rodar e voar, é o que torna o XPeng X2 um projeto tão especial. Ele não é apenas um carro com asas, é um veículo híbrido real, capaz de alternar entre modos de condução e voo com total fluidez.
Essa flexibilidade é essencial para que os carros voadores deixem de ser apenas uma fantasia e se tornem uma solução de mobilidade prática e segura. E isso é só o começo. Uma das inovações mais impressionantes do Xpeng X2 é sua tecnologia de decolagem e pouso vertical, VTOL. Ao contrário das aeronaves convencionais, que precisam de longas pistas, o X2 consegue subir e descer verticalmente, o que o torna perfeito para ambientes urbanos densos. Mas como isso é possível? Durante o processo de decolagem, os rotores retráteis se expandem a partir do corpo do veículo e começam a girar, gerando sustentação suficiente para erguer o carro no ar. Assim, o X2 pode levantar voo praticamente de qualquer lugar, seja de uma rua movimentada, seja de uma pequena área de estacionamento. Segundo a empresa, o modelo foi projetado principalmente para voos curtos dentro de áreas urbanas, sem emissão de dióxido de carbono durante o funcionamento. Essa tecnologia também permite um pouso simples e seguro, tornando o veículo extremamente versátil. O sistema VTOL elimina a necessidade de aeroportos ou pistas dedicadas, abrindo caminho para um transporte aéreo urbano prático e acessível. É uma inovação que promete transformar completamente o deslocamento nas grandes cidades. Outro ponto de destaque é o sistema de voo autônomo. O Xpeng X2 foi criado para ser operado sem a necessidade de um piloto experiente. Toda a parte complexa do voo é controlada por uma combinação de sensores, sistemas GPS e inteligência artificial avançada, que monitoram o ambiente em tempo real, calculam rotas seguras e ajustam o movimento automaticamente. Isso significa que qualquer pessoa pode voar com segurança, pois o sistema é capaz de evitar obstáculos, detectar outros veículos aéreos e corrigir a trajetória instantaneamente. O motorista, nesse caso, vira um passageiro que só precisa aproveitar a vista. A inteligência artificial também inclui recursos de prevenção de colisões, reagindo em milissegundos a qualquer risco detectado. Assim, o Xpeng X2 pode voar com estabilidade mesmo em áreas movimentadas, oferecendo uma experiência segura e confortável. O carro é movido por um sistema de propulsão totalmente elétrico, o que garante desempenho silencioso e sustentável. Motores elétricos de alta eficiência alimentam tanto as rodas quanto os rotores, e as baterias oferecem autonomia suficiente para trajetos urbanos e curtos voos intermunicipais. No interior, o Xpeng X2 é espaçoso e tecnológico, com espaço confortável para 2 pessoas. O painel é equipado com telas digitais modernas, que exibem informações de voo em tempo real, velocidade, altitude, rota e status do sistema. O controle é feito de maneira intuitiva, por meio de um joystick simples, semelhante ao de um drone, com comandos de altitude e direção. Por funcionar com energia elétrica, o Xpeng X2 não emite poluentes durante o uso, reduzindo significativamente o impacto ambiental. Trata-se de um passo importante rumo a uma mobilidade limpa e verde, sem depender de combustíveis fósseis. Além disso, o veículo foi construído com materiais ultraleves e resistentes, capazes de reduzir o peso sem comprometer a segurança. A estrutura foi projetada para suportar tanto a pressão do voo quanto as condições das ruas, garantindo durabilidade e estabilidade. Tudo isso faz do Xpeng X2 um vislumbre do futuro, um meio de transporte que combina o melhor dos carros e das aeronaves, com conforto, autonomia e eficiência energética. É um avanço que redefine o que entendemos por carro e abre caminho para uma nova era de mobilidade pessoal aérea. Número 3. O caminho para tornar o carro voador uma realidade. Não é segredo que o Xpeng X2 vem despertando enorme entusiasmo desde o seu anúncio. A ideia de um veículo capaz de rodar e voar ao mesmo tempo conquistou o público e a imprensa do mundo inteiro. Embora ainda não exista uma data exata para o lançamento comercial,
a XPeng Motors já revelou detalhes importantes sobre o plano de desenvolvimento e os próximos passos para transformar o X2 em um produto acessível ao público. Segundo o vice-presidente e diretor da XPeng, a apresentação pública do X2 em Dubai representou um marco histórico, tanto para a subsidiária XPeng Aero HT quanto para o avanço internacional da tecnologia dos carros voadores. O evento foi simbólico, a confirmação de que o projeto não era mais um experimento, mas um produto maduro e funcional, pronto para dar início a uma nova fase da mobilidade. O desenvolvimento do XPeng X2 vem sendo conduzido há vários anos, com foco em criar um veículo seguro, eficiente e tecnologicamente confiável. Diversos protótipos foram testados e aprimorados até atingir o nível atual de estabilidade e desempenho. Cada teste é essencial para verificar os padrões de segurança, controle e desempenho, tanto em solo quanto no ar. Mas a parte mais desafiadora de todo o processo é, sem dúvida, a questão regulatória. Antes de chegar ao mercado, o XPeng X2 precisa cumprir rigorosos requisitos das autoridades de aviação e transporte. Isso inclui certificações de segurança, normas de operação, homologações de voo e autorizações específicas para o uso urbano. A empresa vem trabalhando em parceria com órgãos reguladores para garantir que o veículo atenda a todos os parâmetros necessários. Esse processo é complexo e demorado, envolvendo inspeções técnicas detalhadas, testes de homologação e avaliações constantes de confiabilidade. Mesmo assim, é um passo essencial para assegurar que o X2 possa ser usado de forma legal e segura por qualquer pessoa. Apesar dos desafios, há boas notícias. A XPeng já sinalizou a intenção de lançar programas piloto e pré-vendas limitadas antes da liberação comercial completa. Esses programas permitirão que um grupo seleto de usuários teste o carro voador em situações reais e forneça feedbacks valiosos sobre conforto, eficiência e segurança. Esses testes práticos são fundamentais, pois ajudam a empresa a ajustar os últimos detalhes de software, controle e a aerodinâmica antes da produção em larga escala. O objetivo é garantir que o XPeng X2 chegue ao consumidor final com desempenho impecável e total confiabilidade. Embora a XPeng ainda não tenha anunciado uma data oficial para o lançamento público, especialistas do setor acreditam que o carro voador pode chegar ao mercado antes do que se imagina. A velocidade dos avanços tecnológicos e o interesse crescente por soluções de mobilidade aérea indicam que esse futuro está bem mais próximo do que parece. O cronograma depende principalmente da conclusão das certificações legais, do sucesso dos programas piloto e da preparação das instalações de produção. A empresa afirma que não pretende apressar o processo. O foco está em oferecer um produto totalmente testado e seguro, que possa ser usado no dia a dia sem riscos. Uma coisa é certa: o XPeng X2 representa um salto gigantesco na mobilidade pessoal, e o entusiasmo ao redor de sua criação é evidente. A possibilidade de um veículo que alterna entre asfalto e céu, de forma automática e silenciosa, está despertando a imaginação de pessoas no mundo todo, como destacou um dos executivos da empresa. Os veículos elétricos autônomos e inteligentes já estão transformando a mobilidade na China, e o próximo passo natural é levar essa revolução para o ar. Mas, para entender como chegamos até aqui, vale lembrar que a ideia dos carros voadores não nasceu agora. Antes do XPeng X2, vários inventores e empresas tentaram de diferentes formas tornar esse sonho uma realidade. Por isso, vamos dar um passo atrás no tempo e descobrir como os pioneiros dos carros voadores prepararam o terreno para o que hoje está se tornando possível. Número 4. Os primeiros pioneiros dos carros voadores, do Aerocar ao Terra Fugia Transition. A ideia de carros voadores sempre fascinou a humanidade. Desde as histórias de ficção científica até os filmes futuristas,
Imaginar veículos capazes de trafegar nas ruas e levantar voo tem sido um dos maiores sonhos do século XX. Mas, muito antes do Xpeng X2, outros inventores ousaram transformar essa visão em algo real. Um dos primeiros nomes dessa trajetória é Moulton Taylor, um inventor norte-americano que, em meados do século XX, acreditava que era possível unir a praticidade de um automóvel à liberdade de um avião. O resultado de sua ousadia foi o Aerocar, um projeto considerado uma das primeiras tentativas sérias de criar um carro voador funcional. Taylor começou a desenvolver o Aerocar na década de 1950, em uma época em que a aviação civil ainda engatinhava. Seu objetivo era simples e ambicioso: permitir que qualquer pessoa pudesse dirigir até um aeroporto, acoplar asas ao carro e levantar voo rumo ao destino sem precisar trocar de veículo. O Aerocar tinha o visual de um carro comum, com carroceria aerodinâmica e todos os elementos de um automóvel tradicional, mas trazia um diferencial surpreendente: um conjunto de asas e cauda destacável, que podia ser acoplado em poucos minutos. Quando não estavam em uso, as asas eram dobradas e guardadas na parte traseira do carro. Durante os testes, o Aerocar conseguiu alcançar velocidades médias de cerca de 160 km por hora no ar e 80 km por hora no solo hora em solo, movido por um motor de 100 cavalos de potência. Para a época, era uma façanha impressionante. No entanto, o projeto enfrentou diversos desafios. A tecnologia disponível não era suficiente para garantir estabilidade e segurança durante o voo. Problemas de equilíbrio, vibração e manutenção eram constantes. Além disso, o Aerocar precisava atender às regulamentações tanto de trânsito quanto de aviação, o que tornava sua certificação extremamente complexa. As autoridades exigiam que o veículo obedecesse a duas legislações distintas, a automotiva e a aeronáutica, algo praticamente inviável na época. Além disso, o alto custo de produção e a falta de investidores dificultaram a comercialização. Ainda assim, o Aerocar ficou marcado como um ícone da inovação, o primeiro passo concreto rumo ao sonho dos carros voadores. Mas a visão de Moulton Taylor não morreu com ele. No século XXI, uma nova geração de engenheiros decidiu retomar o sonho com mais recursos e tecnologia avançada. E é aí que entra o Terra-Fugia Transition, um dos projetos mais conhecidos da era moderna. Fundada em 2006 por um grupo de engenheiros formados no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, a empresa Terra-Fugia tinha um objetivo parecido com o de Taylor: criar um veículo híbrido entre carro e avião que fosse realmente utilizável e prático. O modelo Transition foi projetado como um avião conversível em automóvel, também conhecido como Roadable Aircraft. Ele podia trafegar pelas ruas, estacionar em garagens comuns e, ao mesmo tempo, decolar de pistas pequenas com facilidade. Quando em modo terrestre, o Transition se parecia com um carro esportivo compacto, com design aerodinâmico e asas retráteis que se dobravam automaticamente em apenas 30 segundos. Bastava acionar um botão para alternar do modo de condução para o modo de voo. Assim como o Aerocar, o veículo era impulsionado por um motor de 100 cavalos de potência, capaz de atingir cerca de 160 km por hora no ar. O projeto chamou a atenção da mídia e do público, principalmente por prometer viagens intermunicipais rápidas e sustentáveis. Contudo, os desafios se repetiram. O alto custo de produção, que ultrapassava $300 mil, cerca de R$1,5 milhão na época, tornou o veículo inacessível para a maioria das pessoas. Além disso, as leis de trânsito e aviação novamente criaram obstáculos. O Transition precisava atender às normas dos dois setores, o que exigia testes e certificações demoradas. Mesmo assim, o projeto avançou mais do que os anteriores. A Terra-Fugia realizou testes extensivos de segurança
incluindo simulações de impacto e paraquedas balístico de emergência. O veículo também recebeu autorização para voos experimentais e foi exibido em eventos internacionais de aviação. Essas demonstrações ajudaram a comprovar que a tecnologia dos carros voadores era possível, ainda que cara e limitada. O Transition se tornou um marco moderno, unindo engenharia automotiva e aeronáutica em um único projeto. Embora não tenha se tornado um produto de massa, ele foi essencial para abrir caminho às empresas que vieram depois, como a XPeng Aero HT, que aprendeu com os erros e acertos desses pioneiros. O desenvolvimento do Transition também chamou a atenção da indústria aeronáutica mundial. Ele mostrou que era viável criar um veículo seguro, dobrável, funcional e legalmente aprovado para rodar e voar, algo impensável até poucos anos antes. Essas tentativas anteriores foram, em essência, os primeiros degraus de uma longa escada tecnológica. Cada fracasso e cada avanço contribuíram para o amadurecimento das ideias que hoje sustentam o sucesso do XPeng X2. E agora, com o avanço da inteligência artificial, dos materiais ultraleves e das baterias de alta densidade, o que antes era uma utopia está se tornando realidade. O XPeng X2 representa a concretização de décadas de inovação, sonhos e tentativas audaciosas que começaram lá atrás, com visionários como Moulton Taylor e os engenheiros do Terra Fugia. O futuro da mobilidade pessoal não é mais apenas uma previsão, é um fato em desenvolvimento. O XPeng X2 mostra que estamos a um passo de viver a era dos carros voadores reais, um mundo em que dirigir e voar se tornam parte de uma mesma experiência. Número 5. O futuro da mobilidade aérea e o impacto do XPeng X2. O surgimento do XPeng X2 marca o início de uma nova era no transporte pessoal. Pela primeira vez, temos um veículo que realmente une a praticidade de um carro à liberdade de um voo, de forma funcional, limpa e segura. O que antes parecia uma fantasia distante agora é uma realidade tangível, moldando o futuro da mobilidade global. A integração entre tecnologia elétrica, automação e voo autônomo redefine completamente o conceito de deslocamento urbano. As grandes cidades, antes marcadas por congestionamentos intermináveis e poluição, podem em breve contar com rotas aéreas pessoais, onde veículos elétricos como o XPeng X2 trafegam acima do solo com eficiência e sem emissões. Esse tipo de transporte abre espaço para o que muitos especialistas já chamam de mobilidade aérea urbana, UAM, um ecossistema de aeronaves elétricas que transportam pessoas dentro das cidades, conectando regiões de forma rápida e sustentável. O XPeng X2 é um dos primeiros exemplos concretos dessa revolução. Além de sua autonomia elétrica e baixo ruído, o XPeng X2 mostra que é possível projetar veículos voadores seguros e acessíveis para uso cotidiano. Seus sistemas inteligentes de navegação e prevenção de colisão oferecem um novo padrão de segurança, aproximando o voo pessoal da simplicidade de dirigir um automóvel. O impacto ambiental também é um fator fundamental. Ao funcionar totalmente à base de energia elétrica, o XPeng X2 elimina emissões de gases poluentes e reduz drasticamente o consumo de combustíveis fósseis. Isso o torna um símbolo do transporte sustentável do futuro, alinhado com as metas globais de redução de carbono. Mas o potencial dessa tecnologia vai muito além de voos curtos dentro das cidades. Em alguns anos, modelos derivados poderão realizar rotas intermunicipais e regionais, ligando metrópoles em poucos minutos, substituindo até mesmo deslocamentos por trem ou avião. Especialistas acreditam que, dentro de algumas décadas, será comum ver pontos de decolagem verticais, os chamados vertiports, instalados em prédios, estacionamentos e centros empresariais. Esses espaços permitirão que veículos como o XPeng X2 decolem, pousem e recarreguem com total segurança.
Claro, o caminho até essa realidade envolve desafios. Ainda é preciso desenvolver infraestruturas aéreas urbanas, aprimorar regulamentações internacionais e garantir que os sistemas de controle de tráfego aéreo consigam lidar com o novo fluxo de aeronaves pessoais. Mesmo assim, o avanço é inevitável. A cada novo teste, o Xpeng X2 prova que os carros voadores não são mais ficção científica, mas um capítulo em plena construção da nossa história tecnológica. Com o apoio de empresas de tecnologia, universidades e órgãos reguladores, a Xpeng Aero HT está pavimentando a rota para uma revolução no transporte humano. Sua meta é tornar os veículos voadores tão comuns quanto os carros elétricos são hoje, integrando-os de forma harmoniosa às cidades do futuro. O Xpeng X2 não é apenas um carro voador. Ele é um símbolo da nova fronteira da inovação, o resultado de décadas de pesquisa, ousadia e visão. Representa a promessa de um mundo em que o trânsito será tridimensional, onde ruas, prédios e céus coexistirão em harmonia. E, mais do que isso, ele reacende algo essencial: a imaginação. A mesma que, lá atrás, inspirou inventores como Moulton Taylor e os engenheiros do Terra Fúgia. A diferença é que, agora, essa imaginação ganhou asas de verdade. O futuro da mobilidade está no ar. E o Xpeng X2 é a prova viva de que a era dos carros voadores já começou. E então, o que você achou dessa revolução tecnológica? O Xpeng X2 mostra que o futuro não está mais chegando. Ele já decolou. O que antes era apenas uma cena de filme, agora está prestes a fazer parte do nosso dia a dia, mudando para sempre a forma como vivemos, trabalhamos e nos movemos pelo mundo. Se os carros elétricos já transformaram o transporte terrestre, os carros voadores prometem levar essa transformação para outro nível, literalmente. E o mais empolgante é saber que estamos presenciando o começo dessa nova era. Deixe aqui nos comentários. Você teria coragem de voar em um carro desses? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos, clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!